Bem-vindos a mais um módulo da XTB Investir no Mercado de Ações. O meu nome é Gonçalo Queiro, vou então falar de Value Stocks Special. Portanto, temos vindo aqui a abordar os Dividend Stocks, os Growth Stocks e agora vou-vos falar então de Value Stocks. Portanto, começo então por identificar aqui as diferenças entre Growth Investing e Value Investing, que são aqui uma das três formas de investimento. Portanto, os meus colegas já apresentaram os Dividend Investing e os Growth Investing, e agora vamos aqui abordar esta secção. Relativamente ao Growth Investing, como o meu colega referiu, são crescimentos das vendas aqui superiores a 15%. Enquanto o Value Investing não procura então aqui grandes crescimentos nas vendas, procura sim crescimentos constantes até 15%, ou seja, entre 0 a 15%. Em alguns casos, as vendas até costumam ser negativas. Dou-vos o caso, por exemplo, da IBM, que está a baixar as revenues constantemente, mas continua a aumentar o seu profit. Pronto, isso tem a ver um pouco com a transação que a empresa está a fazer, portanto não produz tantos produtos, mas sim está a passar para o lado do serviço e está a aperfeiçoar essa área. Aqui, relativamente ao Growth Investing, portanto, as vendas são o mais importante, enquanto que no Value Investing o cash flow é o mais importante, ou seja, o dinheiro que a empresa está a gerar é o mais importante para este tipo de investimentos. Portanto, não querem saber exclusivamente das vendas, querem sim saber do dinheiro que está a entrar na empresa. Portanto, normalmente as empresas growth não têm lucro, é o caso, por exemplo, da Tesla, mas temos aqui outras empresas que já têm aqui algum lucro, que é, neste caso, a Amazon, a Netflix, o Facebook, a Nvidia. Portanto, são empresas com growth investing porque todos os anos conseguem aumentar as suas vendas em mais de 15% e que já apresentam então aqui alguns lucros. O Growth Investing tem muitas variáveis, ou seja, num ano pode valorizar entre 80% a 100%, mas também pode desvalorizar 50%. Portanto, um Growth Investing tem que estar sempre atualizado, ou seja, todos os trimestres tem que estar a acompanhar as vendas da empresa, porque caso haja uma quebra nas vendas, pode baixar o preço da stock em mais de 50%. Portanto, tem que ser um investidor muito mais ativo do que um value investing. Por outro lado, o value investing foca-se muito no lucro, portanto, cash flow, lucro obtido que a empresa tem, portanto, olha muito para o rácio price to earnings. Já vamos abordar mais à frente este rácio. Vamos aqui comparar também o Growth Investing, que não dão muita importância ao balanço da empresa, portanto não querem saber muito dos ativos, muito das dívidas que a empresa tem, enquanto que o Value Investing quer saber muito do balanço da empresa, porque é a chave principal do negócio, ou seja, querem estar a olhar para os ativos que vão adquirir como acionistas, e também querem saber da dívida que a empresa tem. Portanto, olham também muito para o rácio de solvabilidade da empresa, que é o rácio entre os ativos e o passivo corrente. Portanto, como já tinha referido, os relatórios trimestrais são de elevada importância para Growth Investing, enquanto que o Value Investing, os relatórios anuais são de elevada importância. Em relação aos dividendos, Growth Investing não procura os dividendos, procura sim a capitalização bolsista da empresa, portanto é o caso da Tesla, não apresenta resultados, mas quem comprou as ações da Tesla quando estava em 300, 400 dólares, agora tem uma valorização bastante interessante porque a empresa está a cotar a 1.200 dólares aproximadamente cada ação. Enquanto que o Value Investing procura então dividendos, criar uma carteira de dividendos e aí ao longo dos anos estar a receber os dividendos e a reinvestir novamente os dividendos nesta empresa ou então procurar outras empresas para investir. Temos o caso, por exemplo, da Apple, Google, Walmart, Disney. Pronto, são aqui empresas que pagam bons dividendos, a Coca-Cola,
já vamos falar também mais à frente, a Nike. Pronto, são empresas que pagam bons dividendos, remuneram os seus acionistas e que no longo prazo depois eles podem novamente reinvestir nessas empresas. Portanto, aqui o Growth Investing revela um pouco o interesse pela gestão da empresa, portanto não querem saber quem está a gerir a empresa, o que é que dizem. Por exemplo, o Elon Musk está sempre a dizer coisas no Twitter. Isso para Growth Investing não tem qualquer importância. Recordo-me que há cerca de um mês o Elon Musk disse que as ações estavam muito valorizadas, porque o Warren Buffett disse que as ações da Tesla estavam muito valorizadas, então ele fez um Twitter a dizer que as ações estavam sobrevalorizadas. Isso não teve qualquer impacto, a meu ver, nas ações, e as ações continuam a valorizar por aí em diante. Enquanto que o Value Investing interessam-se pela gestão e privilegiam-se FIAs com experiência no ramo. Ou seja, FIAs com mais de 20 anos de experiência no ramo. É, por exemplo, o CEO da Nike, recordo-me que entrou na empresa em 2000 e que continua a chefiar a empresa e a atingir bons resultados pela empresa. Deixo-vos então aqui um pouco, também para poderem assimilar um pouco as diferenças entre o Growth Investing e o Value Investing. Muito bem, agora vamos então aqui falar nos rácios importantes que devemos observar quando estamos a falar em Value Investing. Portanto, o PER, que já tínhamos referido acima, preferencialmente abaixo de 15. O que é que o PER nos indica? O PER é o Price to Earnings, ou seja, se o PER for de 15, indica-nos que a ação está a cotar 15 vezes o valor dos lucros por ação. Portanto, se a ação tiver a cotar a 40, temos que a ação está a cotar 40 vezes mais do que os earnings que está a obter por ação. Portanto, um Value Investing procura sempre um PER abaixo de 15, porque normalmente tem sempre tendência a aumentar o PER consecutivamente. Um Value Investor procura também um alto Dividend Yield. Normalmente o Dividend Yield do SP500, por exemplo, é de 2%, portanto, um Value Investing procura sempre dividendos superiores a 2%. O preço a desconto relativamente aos ativos correntes líquidos. O que é que isto significa? Isto é a margem de segurança que nós vamos utilizar quando adquirimos uma ação. Por exemplo, posso dar o exemplo da Nike, em que o valor intrínseco da ação é nos $55 e ela neste momento está a cotar a cerca de $98 por ação. Portanto, está acima do seu valor intrínseco. Um investidor que procura valor e não preço tenta sempre ter uma margem de segurança, ou seja, não vai comprar nos $95, que é o valor intrínseco da ação, vai comprar, por exemplo, a 88 dólares por ação, ou seja, com 10% de margem de segurança. E por aí diante. Ou seja, temos, por exemplo, neste caso, o exemplo da Nike, em que investidores compraram a ação quando ela estava por volta dos $70 e aí tiveram uma margem de segurança de 30%. Já vamos analisar graficamente como é que podemos tirar oportunidades desse mercado. Relativamente ao rácio atual, ser superior a 2%. Isto porquê? O rácio atual não é muito utilizado quando temos o bull market, ou seja, quando estamos o mercado sempre a valorizar, a taxa de desemprego a cair, mas neste caso, o que é que nós estamos nesta fase a ocorrer? Estamos a entrar num período de bear market, ou seja, a taxa de desemprego está a aumentar, o mercado teve aqui uma grande queda, agora está a recuperar novamente, porque houve aqui empresas que estavam abaixo do seu valor justo e houve muitos investidores a adquirirem as empresas e houve uma forte ajuda por parte do governo de cada país, portanto o mercado bolsista a valorizar, mas o desemprego está a aumentar. Portanto, estamos a entrar num período de bear.
Portanto, é fundamental que as empresas tenham um rácio atual superior a 2% ou mesmo superior a 1%, já é um bom rácio. Porquê? O que é que isto nos indica? O rácio atual. O rácio atual não é nada mais, nada menos do que a empresa ter solvabilidade para pagar as suas dívidas daqui a um ano. Por exemplo, em 2021, em julho de 2021, as empresas têm que ter capacidade para pagar as suas dívidas. Portanto, se os ativos, por exemplo, têm uma dívida de $1000, uma empresa, imaginando, se tiver dinheiro de 2000, consegue perfeitamente pagar essas dívidas daqui a um ano. Portanto, tem um rácio de 2:1. Já vamos também analisar mais à frente o porquê das empresas terem também rácios inferiores a 2. A maior parte das empresas tem rácios inferiores a 2. E por último temos aqui alto ROE, que é a rendabilidade do capital dos investidores. Ou seja, tem que ser superior a 15%. Isto indica que a empresa está a ter uma boa rentabilidade do capital próprio e que então também consegue ter bons rendimentos para os seus acionistas. Vamos agora ver como é que podemos identificar aqui as oportunidades. Vou passar então aqui para o Stocks Scanner, aqui da Xstation. Portanto, podem aqui verificar que ao colocarmos os dados que tínhamos aqui falado, ou seja, o PE abaixo de 15, o dividendo acima de 2, ROE acima de 15, temos o rácio atual acima de 2, portanto, vai nos dar aqui algumas empresas que estão a um bom preço para serem adquiridas. Portanto, não quer dizer que basta olhar para estas empresas e colocamos logo imediatamente aqui dinheiro. Portanto, o value investing não é assim que faz os seus investimentos. Já vamos ver mais à frente quais é que são as questões fundamentais que devemos responder antes de investir. Mas temos aqui já algumas bases para começar já a procurar relatórios e contas de empresas, anuais, trimestrais, e depois então, aí sim, depois de termos todo o nosso estudo feito, o nosso trabalho de casa feito, aí sim é que vamos investir nessas empresas. Temos aqui já aqui o exemplo da Levi, está aqui já com uma queda de 37% nos últimos 12 meses. Portanto, aqui um setor, uma indústria que foi muito penalizada pelo coronavírus, que fechou muitas lojas e agora estas empresas têm que recuperar. Pronto, mas tem aqui o rácio atual, possivelmente vai conseguir perfeitamente recuperar esta fase que teve. Vou-vos aqui mostrar também aqui algumas empresas que tenho estado a acompanhar já desde o início do ano. Aqui a Intel, a Caterpillar, a Cisco, a Volvo, a Coca-Cola, a Pfizer e a Verizon. Pronto, são estas as empresas que eu tenho estado a acompanhar. Tiveram aqui pontos ótimos de entrada. E agora vamos aqui ver o porquê. Vamos então aqui à análise de mercado. Agora, como já não estão a um bom preço de compra, já não aparecem aqui no Stock Scanner. Portanto, vamos ter que alargar aqui um pouco os nossos horizontes. Portanto, vamos ter que aumentar aqui o Price to Earnings. Não vamos deixar aqui a rentabilidade, porque a empresa ser rentável é fundamental para este tipo de investimentos. Vamos baixar aqui o rácio atual. Portanto, não queremos saber aqui do rácio atual, porque já entramos novamente no mercado altista e conseguimos aqui identificar já algumas empresas que têm uma boa capitalização no mercado e que estão também num ponto de investimento interessante. É o caso, por exemplo, aqui da Coca-Cola. Posso-vos dar aqui o exemplo da Coca-Cola, que tem um rácio de 0,76, mas isto não quer dizer que seja mau e eles não tenham dinheiro para pagar as dívidas do próximo ano.
isto tem a ver com o dividend yield, ou seja, eles têm aqui um rácio de dividend yield de 3,65%, e escolhem pagar aos investidores, preferem não ter o dinheiro no seu balanço para pagarem menos impostos, portanto distribuem todo o lucro que têm para os seus acionistas, pagam menos impostos e aí o rácio atual ser tão baixo. Ou seja, por isso é fundamental analisar o balanço da empresa, a demonstração de resultados e também o cash flow da empresa. Portanto, a demonstração de resultados é muito importante para este tipo de investimentos. Portanto, tem aqui algumas empresas como a Intel, que está abaixo, tem aqui um PE de 11,44, portanto, bastante interessante. Esta empresa não valorizou tanto como as outras, porque a Apple anunciou que vai começar a utilizar os seus próprios processadores e, portanto, a Intel não teve aqui, pecou aqui um pouco em relação às outras empresas. Vou aqui pegar no exemplo que há pouco estava a falar, aqui da Nike, em que a Nike estava a cotar acima do seu preço, do seu valor intrínseco, por assim dizer. Portanto, estava a cotar aqui à volta de $100, quebrou mesmo a média móvel de 200 períodos, aqui de 100 períodos, neste caso, foi até aos 61, portanto teve aqui desde os 95, que é o seu valor intrínseco, até aos 60, teve aqui 36% de queda, portanto isto é a margem de segurança. Portanto, muitos investidores já tinham estudado a Nike, sabiam o valor que ela tinha e assim que atingiu 30% de margem de segurança, acionaram então as suas posições e as suas ordens de compra. Daí haver esta explosão, este gap aqui altista e a valorizar então o preço para a rondar aqui o seu valor intrínseco. Portanto, vemos aqui que chega aqui aos 93, aqui abaixo do seu valor intrínseco, tem logo aqui grandes compradores nesta fase. Deixo-vos aqui também aqui um pouco para poderem analisar em termos de análise técnica e análise fundamental a empresa. Mesma coisa com a Intel. Portanto, podem ver aqui a enorme desvalorização que teve. Portanto, estava a cotar a 67, que assim por volta destes valores será o seu valor intrínseco, que é à volta dos 59. Portanto, neste momento está no seu valor intrínseco. Teve aqui uma grande queda de 25% e os acionistas, neste caso, os investidores que procuram o investimento pelo seu valor e não pelo seu preço, assim que viram este desconto de 25%, acionaram então as suas posições de compra e tiveram logo aqui uma boa valorização nestes meses. Possivelmente nem estavam à espera de ter esta valorização neste curto prazo, mas a verdade é que tiveram. Ok, agora vamos ver então aqui as questões fundamentais antes de um investimento. Ou seja, o investidor que procura valor em vez de procurar a capitalização bolsista da empresa, procura sempre compreender o negócio da empresa. Ou seja, como o Warren Buffett diz,
que não procura investir nas empresas tecnológicas porque não percebe as empresas. Ou seja, não é necessário o investidor, só porque certa pessoa diz que investir numa determinada indústria é bom e tem enormes valorizações, não quer dizer que nós tenhamos que investir nessa mesma área. Ou seja, temos que procurar sempre investimentos que nos sintamos confortáveis para investir. Portanto, compreender o negócio é fundamental para este tipo de investimento. Identificar o produto diferenciador. Por exemplo, na Apple. A Apple tem um produto diferenciador da Samsung. Porquê? Porque a Samsung produz telemóveis com excelente qualidade, mas o sistema é Android, ou seja, quase todas as marcas têm o sistema Android e a Samsung não consegue diferenciar-se ou ter um produto diferente das outras marcas porque utiliza o mesmo sistema operativo. Enquanto que a Apple utiliza um sistema iOS, é um sistema que a Apple criou e então consegue diferenciar-se e consegue estabilizar ou determinar o preço do seu produto de acordo com o que acha que é necessário para continuar as operações e para continuar a valorizar a empresa. Neste caso, os investidores procuram também saber o que é que a gestão tem feito nos últimos anos, se tem determinado ou se a empresa tem uma boa política de distribuição de dividendos, se tem uma boa política de valorização, por exemplo, dos empregados, ou se não quer saber dos empregados. Pronto, isso tudo é importante para quem quer investir na empresa. Ou seja, procurar sempre a experiência que a gestão tem para ter um bom investimento de longo prazo. Ou seja, os investimentos que nós vamos fazer são de 10 anos, não são de um ano, não são de meses. Portanto, temos que saber com o que é que contamos no futuro. E ter sempre a margem de segurança, ou seja, saber qual é que é a margem de segurança que queremos ter para a empresa. Por exemplo, numa Nike, uma margem de segurança de 30% é bom devido à volatilidade que a ação tem. Enquanto que numa Coca-Cola, a Coca-Cola não tem assim tanta volatilidade como uma Nike, como a AT&T, porque são empresas muito sólidas e que pagam bons dividendos. A Coca-Cola, por exemplo, o seu preço justo ou o seu valor intrínseco é nos $42 e um bom preço para entrar nos $38 seria bastante interessante, ou seja, 10% de margem já é bastante interessante para uma Coca-Cola, enquanto para uma Nike 30% já é bastante interessante. Por exemplo, uma Apple, se calhar conseguirmos entrar no seu valor intrínseco já é muito bom do que tentarmos procurar aqui uma margem de segurança. Portanto, depende muito de empresa para empresa e de como é que tentamos operar e como é que tentamos entrar no negócio. Pronto, daqui da nossa parte era mais estas questões que procurávamos aqui debater. Deixar aqui nota, por exemplo, um Growth Investing é mais aconselhado para pessoas entre os 20 e os 30 anos, porque procuram mais risco e procuram sempre enormes rentabilidades, ou seja, acima de 30% de rentabilidades de um ano é perfeito para pessoas entre os 20% e 30%, porque também conseguem assumir um risco superior. Ou seja, se o investidor perder o dinheiro nesta fase entre os 20 e os 30 anos, facilmente, em poucos anos, consegue recuperar o dinheiro que investiu. Enquanto que uma pessoa que tenha mais de 40 anos procura sempre investimentos de valor e investimentos de longo prazo, ou seja, procura sempre bons dividendos, boas empresas e que seja um negócio sólido para o longo prazo, ou seja, que as empresas se mantenham a operar daqui a 10, 20 anos. Da minha parte é tudo. Muito obrigado então pela vossa participação.